Boa noite. Boa noite, Valdirene. Consegue me ouvir? Sim, Ótimo. Uma travadinha aqui. Chega de noite. Eu já estou cansada de pensar e o meu computador também. Eu já estou sem voz já, mulher. Tá difícil aqui o negócio, viu? sério? Tá ruim aqui o negócio. Eu vou dar 6 minutinhos só para ver se Adriele, que é figurinha repetida, chega, se Bia chega, antes da gente começar, beleza? Beleza. Vou já até iniciar o compartilhamento, porque aí eu já começo realmente começando, e aí a gente não perde tempo. Mas aí, 7h10 a gente inicia. Na verdade, antes de 7h10, viu? Para não ser injusta com você, obviamente, que chegou no horário. Já vou deixar aí compartilhar. Deixa eu até cobrar no grupo aqui. Opa, dona Adriele chegou. Eita, passei o slide sem querer. Boa noite, Adriele. Boa noite, mulher. Então, vamos lá. Vou começar, tá, meu povo? Vocês já estão aqui, já temos duas. Já dá pra gente começar. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo certinho, Boa Adriele? noite. A dor de Tudo cabeça bem? Tudo melhorou, beleza? Adriele? Foi ontem, né, que você disse que estava com dor de cabeça? Melhorou? Como é que você tá? Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Tô de boa também. Só chega final da semana, né? Último dia de aula e tal. A pessoa já fica sem voz. A voz já começa a pedir socorro. Mas eu vou parando, vou bebendo uma água, enfim, respirando fundo. Inclusive hoje, justamente também, não só por isso, né? Mas pela minha voz e pela parte de interpretação, quando a gente chegar lá no finalzinho, na hora das nossas questões, eu vou dar um tempinho para que vocês leiam e aí vocês me respondem. Depois eu leio junto com vocês. De qualquer jeito, eu vou acabar lendo muito, falando muito.
Mas eu vou pedir que, né, por essa parte de interpretação, compreensão de vocabulário, vocês iniciem aí a leitura, depois a gente e respondam, e depois a gente lê junto, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa aula de geografia hoje. E o assunto de hoje é mamão com açúcar, tá, gente? Super tranquilo, super gostoso. Pelo menos eu gosto muito de ensinar esse assunto. Acho bem legal, acho que faz parte do nosso dia a dia. Enfim, é importante a gente estar por dentro aí dessa parte, que são as fontes de energia. Hoje em dia a gente tem muito ouvido falar também sobre isso tudo. Chegou aí, deu um boom. Não sei como é que tá aí em Simões Filho, mas aqui em Lauro de Freitas, em Salvador, de forma geral, teve dos últimos 5 anos para cá um boom de placas solares, todo canto que a gente olha, é placa solar para todo canto, né? Não só nas casas de pessoas, mas também em empresas. Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre essas placas solares, mas que tem a ver com essas fontes de energia. Mas antes da gente falar de fato das fontes que a gente tem energéticas, vamos ver o que que é energia, qual que é o significado de energia. Para a ciência, ou para as ciências, na verdade, energia é qualquer coisa, qualquer elemento que possa ser transformado em movimento. Pensando assim, então, o nosso corpo, ele tem energia, né? Uma engrenagem que vai girando, ela produz energia. Algo que está ligado em uma tomada, por exemplo, é energia. Eu sei que quando a gente fala de energia, a nossa tendência é pensar na energia elétrica mesmo. Mas existem outras formas de energia, tipo energia mecânica, que é a do movimento, com o movimento de algo, né, gera energia. Existe energia solar, não só que gera energia elétrica, não só energia elétrica de fato. Nosso corpo, ele também é uma fonte de energia. E a gente precisa de energia para tudo na nossa vida, principalmente se a gente falar da energia do nosso corpo, né? Que em alguns momentos a gente se sente cansado, esgotado, sem energia. Ó, a prova aí de que o nosso corpo produz energia, né? Ela vai ser importante para tudo, não só para essas atividades diárias, de correr, de sair de casa para ir trabalhar, para pegar um ônibus, para subir e descer uma escada. Isso a gente demanda também energia e muita, né? Mas também para a realização de atividades econômicas. Hoje em dia, se não tem energia, seja ela qual for, né, muitas coisas não funcionam. Mesmo que seja uma energia elétrica ou não, por exemplo, a queima de alguma coisa que gera energia, se aquela indústria não tem como queimar alguma coisa para gerar energia, ela não vai funcionar. Então, hoje, praticamente tudo na nossa vida depende de energia. Se a gente pensasse aí na época que a gente não tinha energia elétrica, né, para acender uma luz. Mesmo assim, o homem se virava. Ele ia utilizar o fogo, a energia do calor do fogo mesmo, para conseguir iluminar aquele ambiente, né? Inclusive, quando a gente estava falando das profissões do passado, enfim, a gente tocou aí nesse assunto, tem o tópico de que existia aí antigamente um cara, uma profissão, que era responsável por acender um poste. Mas detalhe, que acender esse poste não era com a energia elétrica, né? Apertar o interruptor e opa, acendeu. Não, era acender mesmo com o fogo. Oi, alguém tá aí? Pensei que alguém tinha falado alguma coisa, eu vi um barulhinho. Adriele, Adriele, abriu sem querer, né? Tudo bem, acontece. Enfim, e aí a gente estava vendo sobre uma profissão do passado que era o acendedor de poste. E eu vinha o cara lá acendendo poste por poste com fogo, né, com a luz do fogo mesmo. Hoje em dia, não. A gente já tem energia elétrica. Então, energia é tudo que gere movimento. E tudo na nossa vida hoje depende de movimento, depende de energia. Principalmente para atividade industrial, para realização de atividade industrial, atividade econômica, que gera dinheiro, que movimenta dinheiro aí na nossa vida.
Então a gente foi evoluindo com o uso da energia. A gente saiu aí da produção do fogo ou do uso da energia do corpo para correr, para pegar um fruto em árvore, para caçar um animal. Da tração animal, por exemplo, a gente já utilizou a energia dos animais para conseguir se locomover, utilizar os animais como meio de transporte, ou utilizar os animais para preparar a terra. Hoje em dia, né, na área da agricultura, tem uma técnica chamada arar, é o arado, né? É tipo aquele ancinho, aquele instrumento que tem como se fossem uns dentinhos assim, que o cara vai passando e vai preparando a terra para o cultivo, para a agricultura. A gente utilizava antes, como tem nessa imagem aqui do cantinho esquerdo, deixa eu pegar minha lousa, tipo como tem nessa imagem aqui do cantinho, não tá desenhando, por quê? Ai, o animal, né, o bichinho ali, ele vai puxando. Então a gente utilizava a tração animal, a energia do animal para conseguir arar a terra. Hoje não. Hoje a gente vem com o trator, vai puxando, vai preparando a terra. Daqui a uns anos, o agricultor vai ser uma profissão aí considerada do passado, né? Porque a gente já tem as máquinas para substituir a gente para tudo. Enfim, a gente tinha um moinho que era utilizado a força, né, girando lá a engrenagem do moinho para gerar energia também, ou o uso do carvão mineral, a queima do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, para conseguir produzir dentro das fábricas. Tem muita fábrica hoje em dia que ainda utiliza, tá? A queima do carvão mineral. E aí o homem, muito esperto, ele foi começando a dominar essas formas de energia, evolução desses usos de energia. E a gente foi aprendendo a, entre aspas, tá, gente? Guardar energia, poupar energia. Tipo, como se a gente fosse poupar, guardar a energia do nosso corpo. Não, eu não vou fazer isso daqui porque eu preciso poupar a energia do meu corpo para tal coisa. Agora, nesse recesso de São João, eu viajei e era um lugar que a gente tinha que fazer muita trilha, que tinha que subir muita escada. E aí o guia chegou pra gente e falou assim, a gente perguntou, vale a pena subir esse lugar aqui agora? Aí ele falou, ó, se eu fosse vocês, eu pouparia energia, porque mais tarde vai demandar mais de vocês, mais esforço de vocês, mais energia de vocês. Então, o ser humano, além dessa energia do próprio corpo, né, a gente foi aprendendo a dominar outras formas de captar, de guardar energia. E aí é que a gente tem a energia solar, por exemplo, desses painéis aí solar, a energia eólica, que é a energia através da força do vento, como a gente vê a movimentação dos cataventos, ou a energia hidrelétrica, tudo que vem com esse prefixo hidro tem a ver com água. Então, a energia elétrica que é gerada a partir da força da água, enfim. Tudo na nossa vida, né, depende de fontes energéticas. Inclusive, a nossa forma de se locomover depende de energia. Por mais que vocês falem assim, ah, Lili, eu vou trabalhar de pé, ah, eu vou de bicicleta, ah, eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de metrô, depende de algum tipo de energia. Tudo, todas as nossas formas de locomoção de deslocamento mesmo, demanda energia. Inclusive no Brasil, gente, a maior parte que depende de energia são as indústrias, os transportes e as residências. São as coisas aí que mais dependem de energia, de uso de energia. Não só a energia elétrica, né? Porque os transportes nem tanto, hoje em dia até tá melhorando, tá chegando carro elétrico, vou falar sobre isso lá na frente. Mas nas residências e nas indústrias a gente utiliza muito as fontes de energia, independente de qual seja. E aí hoje a gente vai começar a falar sobre dois tipos de fontes de energia. O primeiro tipo de fonte de energia vão ser as fontes de energia renováveis. E aí, o próprio nome já diz, né? São fontes de energias que se renovam e que não tem o risco aí de acabar, tá? Geralmente, essas fontes de energias renováveis, que vão se renovando, elas são consideradas fontes de energia limpas, que não poluem o meio ambiente. Então, já associando aí fontes de energia,
tema da nossa aula de hoje também tem a ver com sustentabilidade. Quais são as ações que a gente pode tomar para reduzir, para minimizar os impactos no nosso planeta? E aí a gente tem esses tipos de fontes de energia aí que são consideradas limpas e são renováveis. São recursos que dentro da natureza estão sempre se renovando. Mas aí a gente tem fontes de energia também, chamadas de não renováveis, que, como o próprio nome também já diz, não tem a possibilidade de se renovar na natureza. Se acabar, acabou, foi-se embora, não temos mais. Por isso que são fontes de energias não renováveis. Normalmente, essas fontes de energias não renováveis são fontes poluentes, tá? Porque dependem de uma queima, tipo a queima do petróleo, isso a gente vê muito com a gasolina. A gasolina que a gente abastece o nosso carro hoje em dia, ou como é o nome? O diesel, né? Tudo é derivado aí de combustíveis fósseis, de petróleo. Para que aquele carro funcione, para que aquele ônibus funcione, ocorre ali dentro uma queima desse combustível fóssil, a queima da gasolina, por exemplo, né? Tanto que se a gente observar no fundo do carro, no fundo do ônibus, tem aquele cano que a gente chama de escapamento. Se a gente presta atenção, daquele cano ali sai fumaça. Por que que sai essa fumaça? É justamente a fumaça da queima do combustível. Então, quando a gente abastece o nosso carro, ali dentro do carro ocorre uma queima, essa queima vai gerar fumaça. Toda queima gera uma fumaça. Se eu pegar um pedaço de papel, uma folha de papel aqui, acender um isqueiro e queimar, vai sair uma fumaça. A mesma coisa acontece dentro do carro, né? Existe uma queima ali dentro e vai emitir uma fumaça. Por isso que essas fontes de energia não renováveis, normalmente, elas são poluentes, tá? Elas prejudicam aí o nosso meio ambiente. Então, vamos ver aí quais são as nossas fontes de energia que são renováveis e as fontes que não são renováveis. As renováveis primeiro, o sol, tá? E aí é que a gente tem a energia solar. A fonte é o sol, o nome da energia, energia solar. Outra fonte que é renovável, o vento. E o nome do tipo de energia é energia eólica. Outro tipo de energia que é renovável, a energia com base da água, a energia hidrelétrica. A energia do calor da Terra, que a gente chama de geotérmica, e a gente também vai falar sobre isso. A própria Terra ela já é aquecida. Se a Terra ela não fosse aquecida, a gente não conseguiria sobreviver porque era muito frio. Então a Terra ela já tem um calor próprio. E com esse calor a gente consegue gerar energia elétrica, inclusive. E a energia da matéria orgânica também. Já vou explicar lá na frente um por um desses aí, certo? E as fontes de energias não renováveis que a gente tem são com carvão mineral, o petróleo, o gás natural e a energia nuclear. São os recursos que, se acabar, foi-se embora, acabou. Não tem como a gente recuperar, de ter de volta esses recursos. Se a gente pensar no Sol, o Sol não vai acabar, né? Pelo menos enquanto ainda tiver sistema solar, o Sol ainda está aqui disponível para a gente e disponibilizando muito calor. O vento também não. A água, aí tem gente que me pergunta, poxa, Lilian, poxa, mas não dizem por aí que a água vai acabar? Gente, a água que corre sim o risco de acabar é a água potável. São os recursos de água doce que nós temos. Só que para gerar essa energia aí da hidrelétrica, não precisa necessariamente ser água doce. E a gente tem água pra caramba disponível aí nos oceanos. Inclusive, as pessoas até se questionam, né? Nossa, mas tem oceano pra caramba aí, tem água pra caramba, água salgada. Essa água salgada não é própria para consumo, para a gente beber, né? É só tirar o sal, é só dessalinizar. Só que esse processo de dessalinização é muito complexo, é muito caro, então não vale a pena. Vale mais a pena a gente preservar os nossos recursos, ao invés de destruir, a gente cuidar dos nossos recursos, como a água doce que a gente tem, e é pouca, tá? E aí a gente tem no Brasil o que mais produz energia para a gente.
E para quem não sabia, a curiosidade é que a maior fonte de energia elétrica que a gente tem do nosso Brasil vem da água, da força da água. Já vou explicar como é que é isso, tá? A energia que a gente recebe aqui na nossa casa, que a Coelba está aí disponibilizando para a gente, com muito suor do nosso pagamento, normalmente, para a maior parte do nosso país, vem da força da água. Um pouquinho vem da biomassa, um pouquinho da energia eólica, que é o vento. Muito pouco hoje em dia vem da energia solar. Só que esses dados, gente, não são atuais. Talvez daqui a alguns anos, quem sabe, Deus nos ouça, né? Esses dados aí já melhorem e a energia solar já esteja ofertando muita energia elétrica para a gente aqui no Brasil, porque é uma fonte de energia limpa, não é poluente, tá? E hoje em dia, no Brasil, pouquíssimas pessoas têm acesso à energia elétrica, tá? Nem todo mundo tem. Se a gente observar aí nesse mapa, vocês vão perceber que principalmente a região norte do nosso país tem muita gente que não tem acesso à energia elétrica. Menos de 40% da população da região norte, que é a cor mais clarinha, onde tem ali embaixo tem uma legenda, né? O rosinha mais claro possível aí demonstra que menos de 40% da população tem acesso à energia elétrica. Ou seja, ainda tem muita gente que no nosso país não tem acesso, infelizmente. O que para a gente, né, é até acessível, para outras pessoas não é. Vou começar aqui exemplificando, falando de uma por uma, das fontes de energias não renováveis, certo? Tanto o petróleo quanto o gás natural, que são fontes de energias não renováveis, e normalmente a gente utiliza no abastecimento dos carros, a gente tem quando vai abastecer no posto de gasolina, ou a gasolina, ou a GNV, né, que é gás natural veicular. GNV? Vixe, já até perdi a sigla aqui. Mas enfim, que são carros abastecidos a gás. Até me perdi aqui para ver se é GNV, me ajuda aí, gente. A cabeça não estava pensando. Acho que é GNV. Enfim, que tem a opção lá de abastecer o carro. Tem carro que é a combustível realmente e tem carro que é a gás. De onde que vem esse gás? De onde que vem essa gasolina? A gasolina é derivada do petróleo. E o petróleo e o gás natural, eles são formados lá no fundo do mar, mas é lá no fundo mesmo. E é muito difícil de encontrar, muito difícil de acessar, de puxar aí esse petróleo. Por isso que a gente até brinca e fala de vez em quando, foi mais difícil de achar isso aqui, de conseguir isso aqui, do que petróleo. Na verdade, é como se fosse tanto o gás natural quanto o petróleo, é como se fosse sedimento, pedra que se acumulasse no fundo do mar. E aí a gente vem com os navios petroleiros, com toda uma estrutura para puxar esse petróleo, enfim, tratar essa substância, transformar em gasolina e aí chegar nos postos de gasolina. Só que é um recurso que sim pode acabar. É difícil de acessar porque fica lá no meio de rochas, de pedras no fundo do mar e pode acabar. Não é infinito, é finito. Pode finalizar. O petróleo, inclusive, ele é considerado um combustível fóssil. E esse termo aqui vocês vão ver muito, tá? Principalmente nas nossas provas. Um combustível fóssil, gente, é um combustível que ele é sedimentado. Ele se acumula ali e é como se fosse pedra. O petróleo ele não é líquido 100%, porque ele vai se transformando, se juntando e se formando em pedra. Tem a cor escura e é considerada a principal fonte de energia do mundo. A energia, no caso dos automóveis, né? Desde sempre a gente utiliza petróleo, por exemplo, para pavimentação, né? Para fazer o carvão aí, de pavimentar, de asfaltar as ruas, utiliza petróleo. E é dele também que origina a gasolina, o diesel, o querosene e outros combustíveis que são utilizados por carros, motos, ônibus, aviões, é, aquele navio lá, tipo cruzeiro, enfim. E aí o que que acontece? Como eu estava falando, dentro desses meios de transporte ocorre uma queima.
a queima desse combustível fóssil, a queima do gasolina, a queima do diesel. Essa queima vai gerar gases poluentes para a atmosfera. E esses gases poluentes vão prejudicar a gente, tá? Porque cada dia que passa, lembra que eu estava falando que a Terra, ela já tem um calor próprio, porque senão a gente não iria sobreviver, ia ser muito frio para a gente? Pois é. Só que esse calor próprio da Terra, ele vai ficando cada vez mais aquecido. Porque esse ar, essa fumaça que sai dos automóveis, do escapamento, ele é quente. Ele é quente e vai subindo e vai se acumulando na atmosfera. E isso vai trazendo mais calor, calor, calor para a gente. Vai diminuindo aí o oferecimento de gás oxigênio, que é o gás que a gente precisa para respirar, e vai aumentando o gás carbônico, que é prejudicial para a nossa saúde. Por isso que algumas pessoas, né, falam assim: ah, vou viajar, vou para Chapada Diamantina, vou respirar um ar puro. Não dizem isso? Pois é, porque em regiões que tem mais árvores, tem o contato maior que a natureza, a tendência, né, é que tenha uma disponibilidade maior de oxigênio e não tenha tanto movimento como a gente tem em cidade grande. Não tem tanto carro, não tem tanto ônibus emitindo aí os gases poluentes com a queima do combustível fóssil. Por isso que o ar, realmente, em alguns ambientes, ele é mais limpo, ele é mais saudável, ele é mais puro, tá? O gás natural, ele também é utilizado aí para poder abastecer, enfim, os automóveis. Ele é um combustível fóssil, mas ele é menos poluente do que o petróleo. Só que nem todo carro, né, tem aí esse acesso ao gás natural. O carvão mineral também é utilizado aí como uma fonte de energia. Tem muitas fábricas, gente, que utilizam o carvão, queima o carvão para que aquela máquina comece a funcionar. Então, não sei se vocês já ouviram falar de navio a vapor, de trem a vapor, utiliza aí, por exemplo, o carvão para queimar ali e aquele meio de transporte comece a funcionar. Inclusive, se a gente parar para pensar, né, como é que um navio se locomove? Porque o carro a gente sabe, o carro precisa de gasolina, né, precisa de combustível. Como é que uma moto precisa de gasolina, precisa de combustível? O avião, gente, também precisa de gasolina, também precisa de combustível. Não é gasolina, né? Mas é um combustível fóssil aí derivado do petróleo. O trem, o navio, eles também precisam de algum tipo de combustível. Porém, o trem não é com gasolina, não é com combustível derivado do petróleo. Então, as ferrovias são estradas de ferro, onde passa trem. Elas são menos poluentes. É melhor que hoje em dia a gente tenha trem levando carga por aí do que caminhões em rodovias. Os caminhões, eles poluem muito mais. Os navios, eles poluem muito mais. Os aviões, eles poluem muito mais. Os carros poluem muito mais. Então, o meio de transporte que a gente tem para transportar carga hoje em dia menos poluente são os trens, desculpa. Mas, infelizmente, são os meios de transporte para transportar carga menos utilizados. A gente usa muito mais o avião, né? Ah, comprei na Shein. Óbvio, vem de outro país, não tem como vir de trem. Vem de avião ou vem de navio. O problema do navio é que demora um pouquinho mais, se a compra vem lá do outro lado do mundo, né, de outro continente. O avião ele é mais prático, só que eles são meios de transporte poluentes. Inclusive, quando a gente vai até na internet aí comprar uma passagem de avião, as companhias aéreas eles colocam agora, esse voo emite uma quantidade menor de dióxido de carbono, que é um dos variantes aí do gás carbônico que é poluente. A energia nuclear também é uma fonte de energia não renovável, porque depende desses recursos naturais, tipo plutônio, são recursos que tem na própria natureza, tá? É Papai do Céu que entrega pra gente. Porém, eles podem acabar, eles são finitos. Não é considerado limpo, tá? Não é considerado energia limpa, apesar de não ter a queima. Esses combustíveis aí, a energia nuclear, que depende do plutônio, do urânio, por exemplo, eles não são queimados. O petróleo ele é queimado, o gás natural ele é queimado, o carvão ele é queimado. E a energia nuclear, Lilian, se não é queimada, por que que é considerado ruim? Porque, na verdade, são elementos
radioativos. Então, elementos químicos que podem fazer mal para a nossa saúde. Por isso que não é considerado uma fonte de energia limpa. Mesmo que não tenha queima, não é limpo, porque pode ser prejudicial para a nossa saúde, pode gerar até câncer, alguns desses elementos tendo contato com a gente. Mas eles são utilizados como fontes de energia, certo? Não é bom que a gente tenha o contato, mas como fonte de energia tranquilamente. Então, só para resumir, os combustíveis fósseis aí, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, eles são considerados combustíveis que degradam o meio ambiente, prejudicam o meio ambiente. E qual que é o perigo? Quais são as consequências? O que é que pode acontecer com essa degradação do meio ambiente? Então, é uma série de fatores, tá? A medida é uma ordem, que uma coisa vai gerando a outra. A partir do momento que eu tenho o planeta Terra com uma maior quantidade de dióxido, monóxido de carbono, que são esses gases emitidos pelos aviões, pelos carros, pelos navios, enfim, a temperatura do nosso planeta ela vai subindo, subindo, subindo. E vai gerando um fenômeno que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o aquecimento global. Então, assim, a Terra, ela já tem o próprio calorzinho dela. Se não tivesse, a gente não conseguiria sobreviver. Ela é aquecida por gases do efeito estufa. A gente tem sim esses gases. E é normal que tenha, a gente precisa realmente que tenha. Porém, não em excesso, não de uma maneira exagerada, como acontece, né? Quando vem dessa maneira exagerada, esse ar quente que vai saindo desses veículos vai se acumulando na nossa atmosfera. É uma camada de ar quente que vai passando a proteger a nossa Terra. Ao invés de ser um ar mais leve, mais frio, não, é um ar quente. E isso vai gerando aquecimento global, como se a Terra estivesse entrando em febre, aumentando a temperatura. Qual que é o risco disso? O derretimento das calotas polares. O que são calotas polares? Existe um continente aí que não tem registro de vida humana, né, de pessoas que realmente sobrevivem ali naquela região, a não ser cientistas, pesquisadores, biólogos que vão lá para visitar, estudar, conhecer e caem fora, que é a Antártida. As condições climáticas lá são muito baixas, a gente não consegue sobreviver porque faz muito frio. Por mais que não tenham seres humanos, tem muitos animais. Então, correm risco de extinção esses animais da Antártida se o gelo começar a derreter. Eles não vão ter. O habitat deles é o gelo. Se não tiver o gelo, eles não têm onde sobreviver. Fora que essas calotas polares, elas ajudam a equilibrar aí a temperatura do nosso ambiente, do nosso planeta. Se está ficando muito quente, muito quente, muito quente, a gente pelo menos tem a Antártida, né? Com uma temperatura legal, que vai ajudar a pelo menos entrar em equilíbrio, baixar essa febre. Só que quanto menos calota polar a gente tiver, não tem como ter equilíbrio. Então, a tendência é que cada vez mais o nosso planeta aqueça. Se o gelo vai derreter, vai virar água. Com isso, o oceano, o mar, ele vai começar a subir o nível. Qual é o risco disso, Lilian? Corre o risco, sim, da gente ficar submerso do planeta, né, da parte dos continentes onde a gente vive, por exemplo, e a gente que vive em uma área litorânea, que tem praia, que tem água do mar, se o nível do mar subir, 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 pode tomar a terra onde a gente vive, o espaço que a gente vive. E aí não vai ter espaço para ser humano. Isso não é conto de fadas, não é para assustar, não é para brincar, mas é justamente a nossa realidade, é o que acontece, né, com o nosso planeta e o que vem acontecendo a cada dia. Tanto que a galera fala aí, né, que se não morrer todo mundo queimado, a gente está no lucro. O morrer queimado é justamente porque o planeta está aquecendo tanto, 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 que a tendência é que morra todo mundo cozido aqui dentro, porque está muito calor, né? Então, olha aí quais são os gases do efeito estufa. Tem até um videozinho aí, se der tempo no final da aula, eu coloco para a gente assistir. O metano, o óxido nitroso, o dióxido de carbono, o ozônio, todos esses gases, eles são emitidos em excesso aqui embaixo na gente, né, dentro do planeta, e eles vão se acumulando lá em cima, deixando
o ar cada vez mais quente. Então, o exemplo aqui, ó, que eu já tinha até falado do escapamento dos veículos, é o que emite o monóxido de carbono, que é um dos principais gases do efeito estufa. Lembrando, o planeta Terra ele já é aquecido pelo efeito estufa. O efeito estufa é algo natural, normal. Porém, em excesso esse monóxido, esse dióxido de carbono, esse metano, esse ozônio, o efeito estufa vai aumentando, 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 e o aquecimento global vai chegando, tá? Vai contribuindo para o aquecimento global. As chaminés também, né, das usinas termoelétricas que são utilizadas combustíveis fósseis, então nessa usina aí, para que ela funcione, vai ter a queima lá do petróleo ou a queima do carvão, enfim, a queima de qualquer combustível fóssil, para que funcione, e essa queima vai gerar fumaça e vai ser liberado o dióxido de carbono para a atmosfera, sendo aí contribuindo para o aquecimento global. Enfim, olha aí um dos principais problemas causados pelo aquecimento global. Eu tinha falado da extinção dos animais lá, que vivem no gelo, né? Mas se a gente falar dos animais aqui, dentro da nossa área, inclusive do nosso próprio país, por que que esses animais estão em extinção? Por conta da temperatura, gente. Na maioria das vezes, a temperatura já não é ali confortável, agradável, para que esses animais consigam sobreviver. Por isso que muitos, né, não sobrevivem mais, estão aí lutando para conseguir sobreviver. E quem sabe, infelizmente, né, daqui a uns anos, não sejam os seres humanos lutando para sobreviver por conta do aquecimento global. Aí também tem o exemplo que eu já tinha comentado sobre o nível do oceano, o nível da água, né, que vai subindo, 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 já que o gelo lá da Antártida, principalmente, vai derretendo, o nível da água vai subindo, o nível do mar vai subindo. E aí eu vou até trazer um exemplo aqui para a gente, né, para o nosso país, para a gente ver que não está distante. E aí aqui traz o Rio de Janeiro, né? As praias de Copacabana, o aeroporto e muitas construções olímpicas poderiam desaparecer embaixo d'água. O nível da água ia subir tanto que o aeroporto do Rio, a praia de Copacabana, que é ponto turístico, né, desapareceria com o nível do mar subindo. Então, não é nada assim muito distante, não, tá? Justamente pela preocupação em pensar aí numa ética com o nosso planeta, uma ética planetária, é que os governos, as empresas, as universidades já vêm trabalhando, já vêm pensando em fontes de energia que sejam limpas, que sejam menos poluentes. E aí a melhor alternativa é a gente se bater aí com as energias renováveis, que é o que a gente vai entrar agora. Então, só para resumir, a gente falou sobre as fontes de energia não renováveis, que são recursos que não se renovam dentro da natureza. Dentro disso, a gente falou sobre os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Esses três, normalmente aqui a gente utiliza como queima. Essa queima vai gerar gases poluentes para a atmosfera, vai contribuir para a piora do efeito estufa, que é algo natural, já existe, é normal e é bom, inclusive, para a gente. Só que com o aumento desses gases poluentes, né, o efeito estufa ele vai piorando, vai gerando o aquecimento global, a temperatura do planeta ela vai aumentando a cada dia. Inclusive, eu tinha visto um gráfico, eu não coloquei para vocês porque a qualidade estava péssima, não ia dar para enxergar. Mas eu tinha visto um gráfico mostrando que a elevação da temperatura do planeta Terra dentro de 30 anos, que subiu 1 grau. Ah, Lilian, mas 1 grau é muito pouco. Depende. De 30 em 30 anos, grau por grau aí, meu povo, vai fazer diferença. Talvez não para a gente, talvez não para nossa geração que estamos aqui vivo hoje, né? Mas daqui a 100 anos, a 200 anos, será, né, que não vai fazer diferença? Será que vai ser algo confortável para essas pessoas sobreviverem aqui? Enfim, então esses combustíveis fósseis como o petróleo, o gás natural, o carvão, eles geram aí gases poluentes à atmosfera e contribuem com o aquecimento global, que vai aí trazer como consequência o aumento do nível dos oceanos, porque a gente vai perdendo a quantidade de gelo que a gente tem, extinção de espécies de animais, enfim, várias consequências para a gente, inclusive seres humanos, né?
que é desconfortável. Cada dia que passa, o lugar que é calor vai fazendo mais calor ainda. Ai, esse verão de tal lugar superou, bateu recorde de calor. Gente, isso acontece por conta do aquecimento global. Inclusive, lugares aí, inclusive aqui da América do Sul mesmo, lugares que costumam nevar, né, que costumam ter uma temperatura mais baixa, enfim, a tendência é que não tenha mais a neve. O índice de neve vai diminuindo a cada ano, justamente porque está calor, não tem como ter neve, está derretendo tudo. Justamente por essa preocupação com uma ética planetária, com as próximas gerações, e aí a gente vai falar sobre sustentabilidade aqui hoje também, que é pensar nas próximas gerações, é que o governo, as empresas, vêm pensando aí, então, bom, já que as fontes de energia não renováveis, elas estão prejudicando o nosso planeta, vamos pensar aqui em formas de energia alternativas, energias limpas, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos combustíveis fósseis que utiliza no carro, por exemplo, o que a gente tem hoje? A gente tem exemplo de empresas de carros elétricos. Que é um carro elétrico, Lilian? Um carro que não depende de combustível fóssil para funcionar. Não é com gasolina que esse carro funciona, não é com carvão, não é com gás natural, não é nenhum tipo de combustível fóssil, mas sim a eletricidade. Então é melhor porque não vai estar, esse carro não vai estar emitindo gases poluentes para a atmosfera, não vai estar contribuindo para o aquecimento global. Então, isso é uma forma de resolver, uma alternativa. Está chegando agora para a gente, é uma realidade muito nova, é muito recente, então ainda não é acessível. Os carros elétricos que estão aí estão a partir de 120 mil reais. Comprar um de 30 já está muito difícil. Quem dirá um de 120 mil? A estrutura de muitos lugares ainda não está das melhores para que a gente tenha postos de carregamento. Hoje em dia a gente vê muito nos shoppings, né? Aqui em Salvador mesmo, todo shopping agora que a gente vai tem posto de carregamento. Mas tem que pagar, né? Tem que pagar pelo menos o estacionamento. Ah, o posto você carrega de graça. Carrega, mas você vai pagar os R$ 9 de estacionamento, porque tem shopping aqui que o estacionamento já está R$ 9. Então, de alguma forma, né? Tem custo aí, depende de muitos custos. Mas, colocando na ponta do lápis, talvez seja até mais barato do que a própria gasolina, que já está R$ 6 o litro, né? Enfim. Outra forma, outra alternativa, né, sem ser o carro elétrico. Gente, por exemplo, se um ônibus tem espaço para 40 pessoas, um exemplo, né? Se um ônibus leva 40 pessoas e um carro leva 5 pessoas, para que a gente tenha essa mesma quantidade de passageiros em carro, né? Seriam 8 carros. O que é menos pior para a natureza? Um ônibus ou 8 carros? O que vocês acham? No ônibus, né? Um ônibus iria estar levando ali 40 pessoas, um único meio de transporte, exatamente. Então, uma das alternativas nas grandes cidades, né, seria o uso do transporte público, transporte coletivo. Qual que é o problema disso tudo? É porque cá para nós, né, que utilizamos transportes públicos, a gente sabe que não presta, a gente sabe que não é bom, a gente sabe que não é prático. A gente sabe que atrasa a nossa vida ao invés de melhorar a nossa vida. Mas pensando em uma ética planetária, é melhor, né, essa ampliação do uso de transporte público do que vários automóveis, do que vários carros no meio da rua. A carona, por exemplo, também já é uma opção. Enfim, vamos entrar aqui de fato nessas fontes de energias que são renováveis, com a energia hidrelétrica, né, que é a força da água que vai movimentar algumas turbinas aí, tipo essa hidrelétrica, inclusive aqui no Brasil a gente tem a hidrelétrica de Itaipu, que grande parte da energia elétrica do nosso país vem de lá, dessa hidrelétrica, tá? Essa água, gente, ela desce como se fosse um tobogã, e a força dessa água gera e gira uma turbina para conseguir gerar energia elétrica. Só que como nem tudo são flores, essa energia hidrelétrica ela vai ter pontos negativos, como, por exemplo, destruição da fauna e da flora para construir esse negócio gigante aí. Fauna está relacionada a animais e flora está relacionada à vegetação. Então, pensa aí na quantidade de peixes, por exemplo, que não tinha numa área como essa aí, num rio como esse aí, que morreu.
para a construção de uma usina hidrelétrica. Pensa na quantidade de vegetação que tinha ao redor, que precisou ser retirada para a construção dessa hidrelétrica, dessa usina hidrelétrica. Então, assim, é uma fonte de energia limpa? É, mas tem pontos negativos aí também por conta dessa parte da construção, certo? Não vou entrar em detalhes da hidrelétrica, não, mas vamos falar sobre energia eólica, que é a força do vento, que vai movimentar aí uma turbina para gerar energia elétrica. Então, a força do vento que gera energia elétrica. Hoje em dia, a gente já tem aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, tá? O Nordeste brasileiro é o que se destaca na produção de energia elétrica por conta da força do vento. Aqui na Bahia, eu não estou conseguindo lembrar agora se tem esses parques eólicos. Provavelmente, eu só não consigo lembrar agora de algum lugar. Mas viajando de carro por aí para chegar até a Paraíba, tem parque eólico. Uma vez eu fui até o Rio Grande do Norte, de carro mesmo. Nossa, passei por vários parques eólicos. Desci do carro, tirei foto. Eu acho lindo esses cataventos, são uns negócios gigantes assim, tal, bem legal. Só que, por incrível que pareça, esses negocinhos eles fazem barulho, tá? Então gera uma poluição, esses cataventos girando, eles fazem barulho. Gera uma poluição sonora e também outro ponto negativo é o abate de aves. Tem aves que podem passar uma rota, enfim. E aí o negocinho girando pode matar essas aves. É um ponto negativo, tá? Uma parte negativa. Já aí a gente vai entrar na tal da energia solar, que é a energia do próprio Sol. A maior estrela que a gente tem aí, a principal estrela do nosso sistema, o sistema solar. O Sol, gente, ele está sempre gerando energia, o Sol é calor o tempo todo, né? E essas placas solares que a gente coloca nas nossas residências, enfim, são painéis que vão puxar aí os raios solares e converter eles em energia elétrica. Inclusive, fiquei sabendo, né, que esses painéis solares, porque eu, por exemplo, eu moro em um prédio. Então, por mais que eu queira instalar painel solar, eu não posso, não dá. Se o meu prédio tiver painel solar, massa, né? Vai captar energia e tal, vai trazer para minha casa com os painéis solares. Mas se eu tivesse uma casa, o que que eu poderia fazer, né? Eu poderia comprar esses painéis solares e colocar em algum lugar, em algum ambiente, no topo da minha casa, né? No telhado da minha casa, enfim, para gerar energia. Só que algo que eu não sabia, fiquei sabendo um dia desse aí. Uma corretora que me contou, corretora de imóveis mesmo, que mesmo eu morando em um apartamento, em um prédio, que eu não tenho um teto aqui para jogar um painel solar, eu poderia instalar um painel solar em outro local e aquele local gerar energia e chegar até minha casa. É possível realizar isso. Então, até já fiquei pensando em colocar em casa no interior, né? Jogar aí em uma casa de algum parente, dividir esses custos, né? E trazer aí, porque, óbvio, uma conta de luz que vem R$ 200 para vir R$ 30 é uma grande diferença. Qual que é o problema? O investimento nesses painéis solares aí. Hoje em dia, os painéis solares, gente, estão na faixa, cada um, tá? Estão na faixa de 4 a 5 mil reais. Tem painel até de R$ 10 mil, que vai ter uma potência aí provavelmente maior. Então, quanto menor a potência desse painel, a gente vai precisar de mais painéis. Então, acaba saindo elas por elas, né? Vai sair caro de qualquer jeito. Não é tão acessível, mas é uma fonte de energia que eu acho que merece investimento, a gente merece a atenção, porque é limpo, não polui, não atrapalha a vida de ninguém, não mata animal, não emite gases poluentes, então tá tudo certo, tudo lindo. Eu tenho Outra uma curiosidade com essas telas aí. Sabe o quê? fale. Se elas atraem raio. Isso eu também não faço ideia, mas eu acredito que não. Deve ter aí alguma questão aí de para-raio, porque hoje em dia a gente já tem até no aeroporto, como eu moro aqui em Lauro de Freitas, né? Eu passo pelo aeroporto praticamente todo dia. E passando ali no aeroporto, na paralela, a gente consegue ver, Valdirene, vários, 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 mas nossa, eu nunca vi tanto painel solar acumulado na minha vida. Vários, 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 vários. E não faria sentido, né, ter tanto painel solar atraindo raios, sendo que a gente tem ali avião, né,
que leva um meio de transporte seguro pra caramba, que leva a gente o tempo todo, chega avião o tempo todo. Então, acredito, né, que tem essa parte aí de segurança com esses painéis solares. Enfim, mas também não sei, né? Isso aqui é achismo, eu acho que não. Outra fonte de energia renovável é a combustão. Combustão é queima, tá, gente? De matéria orgânica. Lilian, mas toda queima gera fumaça. Fumaça é ruim, né? Sobe aí para a atmosfera, porque é uma queima, enfim. Realmente, nem toda energia renovável vai ser limpa. No caso da biomassa, é um exemplo, né, de que não é limpo porque tem uma queima. E é queima do quê, Lilian? De matéria orgânica. Matéria orgânica é resto de alimento, bagaço de cana, resto mesmo de lixo orgânico, de comida. Queima e com essa queima da biomassa gera energia elétrica. Só que como é uma queima, como é uma combustão, não é limpo, tá? Nem toda energia renovável é limpa. E é renovável porque alimento a gente tem, né, aqui pro resto da nossa vida, né? Os biocombustíveis, que são fontes até limpas também, que gera energia através de alimentos. Eu acho que eu até já tinha comentado com vocês, mas quando a gente vai abastecer o carro, a gente tem duas opções, né? Ou o carro quando é flex, ou o carro é a gasolina, ou o carro é a álcool. É movido a gasolina ou a álcool. A gasolina, a gente já sabe que é derivada de um combustível fóssil, que é o petróleo. Já o álcool, ele não vem do petróleo. O álcool, gente, ele vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela produz o etanol, tá? Então, por isso que a gente precisa aí plantar cana-de-açúcar pra caramba, para precisar ter álcool disponível para a gente, para abastecer o nosso carro. Por isso, inclusive, que o etanol, o álcool, ele é um pouquinho mais barato que a gasolina, porque é mais fácil da gente conseguir. A cana-de-açúcar é só a gente plantar. É só ter um monte de cana-de-açúcar aí que é renovável mesmo, então acaba sendo mais barato. Como a gasolina é derivada do petróleo, o petróleo é um recurso que pode acabar dentro da natureza, é um pouquinho mais caro, tá? Dentro disso, gente, a gente precisa pensar no que é sustentável, no que é melhor para a nossa vida, o que é mais rentável, né, em questão financeira, mas que também não vai destruir a nossa vida ou a vida das próximas gerações. Sustentabilidade é justamente utilizar esses recursos que a natureza oferece para a gente, que o Papai do Céu oferece para a gente, para satisfazer as nossas necessidades, que a gente precisa, é normal. Porém, a gente precisa utilizar de uma forma consciente, sem que degrade, comprometa, destrua a vida das próximas gerações. Então, se a gente não tivesse esse pensamento de sustentabilidade, né, do consumo sustentável, é como se a gente estivesse sendo egoísta. Tipo assim, eu vou sobreviver. As outras gerações, dane-se. Quem tiver vindo aí pela frente, tô nem aí. Eles que lutem, né? Mas não é bem assim que funciona. A gente pensa na gente, mas a gente precisa pensar nas próximas gerações também, né? No que vai acontecer aí com o nosso planeta, para que a vida no planeta não acabe, a vida humana, né? Ou dos outros animais também, não acabem. É, pensar em consumo sustentável, né, em sustentabilidade, é justamente isso, é não ser egoísta, é buscar estratégias melhores, cada vez melhores para o nosso planeta, ecológicas, tanto que a gente já ouviu falar de ecologia, enfim. E aí a gente vê que muita coisa de poluição vem sendo falado, inclusive nessas provas, tá? Que fala de poluição da Amazônia, poluição de recursos naturais, da água, do rio, do mar, enfim. E aí existe um processo chamado eutrofização, que é a poluição de água doce, né? De rio, de lago, enfim. E aí esse rio, ele acaba tendo uma cor turva, ele vai ficando escuro, enfim, o nível de água do rio vai diminuindo, porque a gente vai jogando cada vez mais lixo. É tipo como se eu tivesse uma bacia, eu colocasse água, mas eu jogasse um monte de areia, uma quantidade maior de areia do que de água. Essa água vai acabar, né? Essa água ela vai ser absorvida pela areia
e vai acabar a água. A mesma coisa acontece com o rio. A gente vai jogando tanto lixo, vai poluindo tanto, que o nível de água vai diminuindo, vai sobrando menos espaço para água e vai ficando lá tudo para poluição. E aí a gente tem algumas opções, né, como essa poluição do rio aí, por exemplo, para resolver esse problema, tipo o tal do tratamento de esgoto, né? Tem muitas pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, que envolve limpeza das ruas, tratamento de esgoto, oferecimento de água potável, enfim. E isso destrói a vida da gente e de várias espécies de animais, não só animais aquáticos, tá? Mas animais terrestres também. E aí a gente precisa de ações do governo aí, de saneamento básico, de conscientização. Nossa, também, a gente não tem como depender só do governo, a gente precisa fazer a nossa parte para cuidar do que é nosso. Quando a gente fala que a água vai acabar, é a água doce, é a água potável, não é a água do mar. A água do mar vai ficar aí para gente, disponível. Mas não tem como beber a água do mar, né? Se a gente não tiver água para beber, a gente não sobrevive, certo? Então vamos fazer a nossa parte. Vamos promover a sustentabilidade, o consumo sustentável, que tem a ver com a gente, né? E tem a ver com os outros também. Não sejamos egoístas, certo? Vamos iniciar aqui agora, minhas gatas que estão aqui comigo, as nossas questões. Eu vou convidar você. Eu falei que eu ia bebendo água, não bebi uma gota de água. Falei, 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 falei sem parar. Mas enfim, eu vou convidar vocês a lerem no tempo de vocês, no ritmo de vocês, vocês e tic-teco aí, para depois vocês me responderem. Se terminar de ler e já quiser me responder, tudo bem, estou aqui aguardando. Certo, Valdirene, Adriele, É, estou aqui. Peraí, rapidinho, gente, eu vou ter que voltar, porque não está aparecendo a questão toda. E eu preciso que a questão apareça toda. Que raiva. Pera ainda. Só tá terminando no alegre. Ai, que saco. Por que que esse negócio não quer ir? Aí foi. Glória ao Senhor. Eu vou de letra A. Valdirene já deu aí a dela. Letra A. Adriele Bonita, cadê você? Ok, vamos lá ler essa questão. Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações respeitando acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra como um instrumento internacionalmente legalizado e contratual sobre o ambiente e o desenvolvimento. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida,
pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. O texto apresenta como argumento em defesa da vida o seguinte princípio: o princípio da ética planetária. Muito bem, arrasaram. Tem nada a ver com o consumo material, ele não está incentivando o consumo material, muito pelo contrário, né? Moral individualista também não, é justamente a gente pensar em todos, num grupo. E esse movimento anarquista aí, gente, isso aí nada mais é do que encher chouriça. Eu acho que a pessoa que elaborou, não tô achando minha canetinha. Eu acho que a pessoa que elaborou essa questão aí estava sem opção, não é possível, eles fazem isso. Estava sem opção do que colocar na letra D, não pode deixar até C, e jogou movimento anarquista. A anarquia, gente, é um sistema de governo, assim como a gente tem o capitalismo, o socialismo, o capitalismo é o nosso, né, o que a gente vive hoje. O anarquismo, a anarquia, é um sistema político que quer tirar o governo, é contra o governo, tipo, não gosta de ter uma autoridade, não gosta que tenha uma pessoa ali ou pessoas mandando, como se fosse todo mundo livre. Isso é o movimento da anarquia. Tem nada a ver com o assunto que o texto traz, né? Por isso que eu acho que foi aí, ou é vontade de confundir as pessoas, gente que não sabe o que que significa, né? Só para marcar lá qualquer coisa, ou foi preguiça ou falta de criatividade. Mas, muito bem, vamos lá. 60, questão 60. Leiam aí rapidinho, por favor, para a gente continuar. Letra Também. B. Ah, tá. B de bola. Não, eu estava lendo que é porque a Adriele digitou no chat, só que eu não tinha visto a mensagem dela antes. Aí ela botou um também. Eu tô sem entender o que que foi o também. Foi o quê, meu Deus? Não sei. Enfim, foi de 4 minutos Foi o atrás. primeiro. Foi o Ela primeiro. botou Agora ela assim. botou letra D. Tá, entendi. Ok. Vamos lá. Você falou o quê, Valdirene? B de bola. B. Tá. Vamos lá ler o texto. A poluição atmosférica pode ser definida como a presença de substâncias estranhas na atmosfera, resultantes da atividade humana ou de processos naturais, em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, segurança e bem-estar dos seres vivos. A partir da Revolução Industrial, surgiram novas fontes de poluição do ar devido à queima de combustíveis fósseis nos motores a combustão e nas indústrias siderúrgicas, e mais recentemente nos veículos automotivos, além dos produtos químicos. Então, o que é que essa questão está contando para a gente aí? Inclusive, eu não lembro se eu cheguei a comentar sobre a Revolução Industrial, mas o nome já é autoexplicativo, né? Uma revolução
um movimento de criação de várias indústrias. Essa Revolução Industrial iniciou, gente, na Inglaterra. A partir disso, várias indústrias começaram a chegar no mundo todo. Iniciou na Inglaterra, mas se espalhou para o mundo todo. Inclusive, chegou até aqui o Brasil. O Brasil só começou a se modernizar, a se urbanizar, se tornar urbano, um país urbanizado, com a população urbana maior do que rural, a partir da chegada das indústrias. Por quê? Porque as indústrias chegaram principalmente lá em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Os primeiros estados a se urbanizarem. É, muitas pessoas queriam emprego nessas indústrias, nessas fábricas, e migraram para lá. Vieram pessoas de outros países, enfim, foi começando a crescer o nosso país por conta disso. Com essas indústrias, foram chegando novas máquinas que precisavam funcionar de alguma forma. Naquela época, né, não era, e hoje em dia ainda também não é com uso de energia elétrica, porque é algo muito caro. A indústria não é algo que para, tá? Tá ali funcionando o tempo todo. A fábrica não para, funciona o tempo todo. Então, normalmente, a gente utiliza nas indústrias a queima de combustível fóssil, petróleo, gás natural, carvão mineral, enfim. E isso, essa queima toda, vai gerando aí os gases poluentes para a atmosfera. Isso, gente, é porque a gente, ser humano, é que está fazendo isso. A gente é que está visando o lucro. O dono de uma fábrica é que quer fabricar, 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 produzir, produzir para ele ganhar dinheiro. Então, é puramente atividade do ser humano, né? Aí a questão está perguntando. Aí sim, aí fala até no texto que depois, os próprios veículos foram também chegando, antes não tinha carro, né? Mas aí os veículos foram chegando e foram utilizando também dessas queimas de combustível fóssil e poluindo cada vez mais a atmosfera, nosso meio ambiente. Aí a questão traz: nas metrópoles, metrópoles são grandes cidades, uma política pública é a ação do governo, tá? Então, se fala, por exemplo, de uma ação de cuidar do meio ambiente, uma ação que as pessoas vão para a rua, enfim, é uma política pública, o governo que está ali organizando aquela ação. Então, nas metrópoles, uma ação do governo, uma política pública com elevada eficiência para reduzir as causas do problema ambiental apontado no texto é a. Antes, vamos identificar qual é o problema ambiental apontado no texto. Qual que é o problema ambiental? Poluição. A poluição atmosférica, poluição, né? Então, nas metrópoles, nas grandes cidades, uma política do governo, uma ação do governo com elevada eficiência para reduzir as causas da poluição é a expansão do setor secundário, e aí a gente fala daqueles setores lá de produção, indústria, não sei o que, nananã. B, ampliação do transporte coletivo. C, proibição do movimento migratório. D, intensificação do atendimento hospitalar. Mais uma vez, uma letra aí, uma letra D, né, que ele traz um tema completamente aleatório, tem nada a ver com o que traz na questão, né, com o que é falado na questão. Isso, é B, a D não tem nada a ver. Tá mostrando aí que a pessoa que elaborou essa questão não estava sem criatividade. É possível, né? Então, letra B, ampliação do transporte coletivo. Eu até estava comentando com vocês. Se a gente fosse comparar, né, colocar um ônibus na rua com 40 pessoas dentro de um ônibus, ou 8 carros, 5 pessoas em cada carro, o que queria poluir menos? O ônibus, obviamente. Aí a gente entra em outro problema, que aí dependeria de outra política pública, que seria a melhoria desses transportes coletivos, desses transportes públicos, né? Mas uma das alternativas, assim, sonho para a nossa realidade, seria essa ampliação do transporte coletivo. Letra B. Muito bem. Questão 57. Se joguem aí. Essa questão ela confunde um pouquinho, tá? Mas qualquer coisa a gente conversa depois. Não vai dar para ler todo, porque, tipo assim, é, a sua imagem tá atrapalhando um pouco. Vixe, meu Deus, sério?
Tá, é porque essa questão ficou ampliada. Eu vou passar ela, então, e aí... Peraí. Tá. Qual é a... Oxi, meu Deus, eu interrompi o compartilhamento. Qual é a parte? Eu vou voltar para a questão, mas eu quero que vocês me digam qual é a parte que está cobrindo, que vocês não conseguem ler. Deixa o computador ter uma boa vontade aqui de abrir, tá? Já está aparecendo? Qual que é a parte que vocês não conseguem ler? Ó, quando chega aqui assim, positivo na redução das, o resto já não dá mais para ler. É só três linhas. As terceiras, a terceira linha, até a terceira linha. Ai, peraí que eu tô procurando o que você tá falando. Ah, tá, entendi. Tá, tá. É porque a formatação aí para vocês é diferente, entendi. Deixa eu abrir o chat, deixa eu ver o que que vai... No caso, no final das três linhas. Tá. Do texto que você tá falando, é, Valdirene? Isso, é. Tá. Então, as questões, as alternativas você consegue ler. Sim. Tá, então eu vou ler o texto. A Adriele disse que tá normal para ela, então eu vou ler o texto aqui. Enfim, eu leio a questão toda. O uso de biocombustíveis pode ter um efeito, e biocombustíveis, já vou pausar. Biocombustíveis são aqueles combustíveis da própria natureza, tipo utilizar a cana-de-açúcar para produzir o etanol, né? É um E biocombustível. renováveis. Isso. O uso de aí, tá, muito bem. O uso de biocombustíveis pode ter efeito positivo na redução das emissões de gases do efeito estufa no setor de transportes. Um benefício está na melhoria da eficiência dos veículos, para que apresentem um menor consumo de combustíveis e possam transportar um maior volume de bens e passageiros. A redução na emissão de gases prejudiciais ao planeta passa pela mudança na utilização dos meios de transporte. Assim, é possível substituir o transporte rodoviário, considerado o mais poluidor, pelo transporte. Vamos lá. Que é o transporte rodoviário? Transporte rodoviário é das rodovias, das pistas, caminhão, carro, ônibus, enfim, ou para transportar pessoa ou para transportar carga. Qual dessas opções aí seria uma opção mais válida para substituir o transporte rodoviário? Pensando que o transporte rodoviário a gente utiliza para ir trabalhar, a gente utiliza para receber encomendas, a gente utiliza para abastecimento do mercado, né? Que são com os caminhões, com os carros, com os ônibus. Esses são os transportes rodoviários. Pensando nisso, no uso desses transportes rodoviários, qual que seria a melhor opção para substituí-los, sendo assim menos poluente, já que ele é tão poluente? Letra D. Deixa eu ver aqui a resposta de Adriele. Letra D. Letra A tem aéreo, por apresentar a possibilidade de diminuir as distâncias em virtude de sua rapidez e capacidade de carga, vírgula, né? Primeiro que seria incrível ir trabalhar de avião, mas isso não é possível. Não substitui o transporte rodoviário, não teria como eu ir trabalhar de avião. Mas essa parte aí também de capacidade de carga, vírgula, tá? Porque tem muitas coisas que não são trazidas, não saem de outro país, por exemplo, para chegar até aqui de avião, justamente pelo peso. O avião, mesmo que seja um avião de carga, sem ser de passageiro, o avião ele não vai suportar trazer tanta carga assim.
geralmente, quando são muitas coisas e produtos pesados, não é nossa blusinha que a gente compra na Shein que vem da China, não. Mas quando, por exemplo, um riquinho compra uma BMW, né, que não é fabricado no Brasil e precisa ser trazido até aqui porque a pessoa comprou, um exemplo de um carro, essa BMW ela não vai vir de avião, óbvio, ela vem de navio. Então, nem sempre o aéreo vai ter uma alta capacidade de carga, tá? B, marítimo, já que possui a versatilidade de atingir com eficiência as regiões costeiras, tá? E quem não vive na costa, quem não vive no litoral, tá lascado, né? Não tem como se locomover. C, fluvial. Gente, esse termo aí, fluvial, não sei se vocês sabem ao que se refere, mas tem um que é bem parecido, que é pluvial. O pluvial, que começa com P, tem relação com chuva, tá? Tudo que fala de pluvial, o índice pluviômetro, que fala no Jornal Nacional aí de quanto que choveu e tal, vai mostrar quanto que choveu, qual que era a previsão de chuva, não. Fluvial com F é que tem a ver com rio, tá? Não tem nenhuma forma assim da gente tentar decorar de uma forma mais fácil, mas eu até falava com os meus alunos pequenininhos, né? Pluvial, P de chuva, né? Que a gente na chuva a gente pula, a gente brinca e a gente conseguia decorar dessa forma. E o que sobra é o fluvial, F, que é do rio mesmo, e é isso aí. Fluvial pela capacidade de circulação em rios urbanos de diferentes profundidades e formas de relevo. Cidade que não tem rio, então também ninguém se movimenta, né? E Esse D, fluvial aí só se fosse de canoa, né? No pois caso. é, pois é, né? Vou trabalhar de canoa. E nem tem rio daqui até o Sarto, até o meu trabalho. Letra D, ferroviário, pois apresenta excelente relação custo-benefício, podendo inclusive ser usado nos grandes centros urbanos. Sim, o ferroviário é super possível de ser utilizado nos centros urbanos. A gente só não tem estrutura para isso, a gente considera o trem como um meio de transporte retrógrado, mas não necessariamente o trem, tá, gente? Pode ser o metrô também. É o ferroviário, a estrada de ferro, tá? Pode ser o trem também. Enfim, Aqui próximo à minha casa passa trem de carga. então, né? Em Salvador, até um dia desse, a gente tinha o trem até que transportava pessoas mesmo. Já tiraram, não existe mais trem, e tá chegando um meio de transporte novo aí, que é o VLT, né? Não sei nem o que que significa, negócio de tanta sigla, é BRT, é VLT, é tanta letra do alfabeto que eu já tô perdida. Mas ainda não fui procurar saber o que que é. E fica na área do subúrbio, tá bem distante de mim, né? Não sei se eu vou chegar a utilizar. Enfim, e onde eu sei que passa em Camaçari. Camaçari passa trem de carga. Não sei se talvez seja o mesmo, né? Tá mais perto aí, Simões Filho, Camaçari, enfim. Camaçari eu sei que tem, que às vezes eu tô lá e escuto até o barulho do trem passando. Camaçari, Camaçari Eu mesmo. escuto aqui constantemente, que fica tão próximo aqui. É. Próxima. Consegue ler, Valdirene? Hum, não. Tá, vou ler, no problem. Vixe, tá ruim até para mim, que as vistas já tá cansada, viu? Comprados em 1997, os primeiros computadores populares funcionavam em média 6 anos. Em 2005, já duravam cerca de um terço desse tempo. Ou seja, se lá em 1997 os que duravam 6 anos, um terço de 6 vão ser 2 anos, tá? Então, em 2005 já duravam mais ou menos aí 2 anos só. A tendência atual é de serem substituídos ainda mais rapidamente. Não vai durar nem 2 anos, são 6 meses, é isso aí. Esses objetos estão mais baratos e populares, e, portanto, mais presentes na rotina da população. A tendência de consumo descrita intensifica problemas relacionados à capacidade de aterros sanitários que acumulam produtos descartados. B. Lucratividade de unidades fabris que produzem materiais biodegradáveis. C.
Produtividade em lojas comerciais que vendem equipamentos de informática. D. Empregabilidade em centros de reciclagem que reutilizam componentes eletrônicos. Caraca, essa me pegou. Vamos lá, eu vou ler aqui e vou explicar para vocês. Lilian, diante de tudo que você falou hoje, tem nada a ver com esse assunto dessa questão. Tem sim, porque tem a ver com consumo sustentável. É, quando a gente fala de lixo, de poluição, a tendência da gente é pensar em jogar um pacote de biscoito na rua. Isso também é poluição, isso também é lixo, obviamente, né? Inclusive, outro dia eu estava dando aula e aí um aluno chegou para mim e falou assim: Ai, Lilian, mas você fala tanto de carros elétricos que não poluem e tal, mas as baterias desses automóveis, né? São lixo eletrônico que também polui o meio ambiente. Tanto que a gente sabe, né, que tem, por exemplo, shopping, principalmente em shopping eu vejo isso, que tem os postos lá para a gente colocar pilha, né, para a gente colocar bateria, celular velho e tal, que a gente descarta lá. Justamente porque esse lixo eletrônico, ele também polui muito o nosso meio ambiente. E não é algo que é biodegradável. Não se degrada, se destrói na natureza ao longo dos anos. Não, fica lá. E vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, porque não tem como destruir esse tipo de lixo, entende? Então, isso também é um problema É a dentro da... letra D mesmo. Oi? É a letra D mesmo. Vamos lá, né? Só que aí, a pergunta, a letra D, ela não está errada, tá? Ela está certa. Eu entendi o porquê que vocês querem a letra D. Só que a pergunta não está querendo saber o que diz na letra D. O problema dessa questão é a Então é pergunta. B. Falamos Tra- junto. Travou, eu não ouvi. Falamos junto, a B, né? Não, eu não respondi não. Não é a B não, mas vamos lá. O, Ah, tá. o Mas eu problema vou dessa pular para B. Tá. O problema dessa questão é justamente a pergunta dela. É como se todas as alternativas elas estivessem corretas, tá? Da A até a D. Porém, não estão corretas de acordo com que a perguntinha, onde tem assim, a tendência de consumo descrita, nananã, aumenta, intensifica, aumenta, problemas relacionados a, ponto, né? Então, a letra D está certa, mas não de acordo com o que a pergunta quer, certo? O que que essa pergunta quer, então? Na verdade, o texto, antes de tudo, o texto está falando que cada vez mais a gente vai substituindo os eletrônicos que a gente compra, né? Porque eles vão durando menos. E é até uma técnica mesmo das empresas. Isso é chamado de obsolescência. Até porque quando a gente fala que algo é obsoleto, é velho. Então, a ideia das empresas é, com essa obsolescência, que chama de obsolescência programada, é como se fosse algo pensado. Vou criar essa televisão aqui, já colocando um prazo de validade para ela, para que as pessoas consumam, consumam, comprem cada vez mais, né? Então, o texto fala um pouquinho sobre isso, dos objetos estarem cada vez mais baratos, mas também, ao mesmo tempo, durarem cada vez menos. Então a gente vai comprando, 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 porque hoje em dia é mais acessível. Antigamente, para ter um celular, ninguém tinha, né? Era símbolo de riqueza. Hoje todo mundo tem tudo, celular, enfim, mesmo que seja o mais simples possível, mas é mais fácil a gente É a ter. letra A, então. Enfim. E aí a pergunta chega com: a tendência de consumo é a gente consumir exageradamente
aumenta, intensifica os problemas de capacidades de aterros sanitários que acumulam produtos descartados. B. Lucratividade de unidades fabris que produzem materiais biodegradáveis. Essa daí, na verdade, a letra B é a única que está errada, né? De acordo com o tema, porque a gente não está falando de algo que é biodegradável, muito pelo contrário. Não é biodegradável, não se degrada na natureza, não é nada orgânico. C. Produtividade em lojas comerciais aumenta, né? Problemas de produtividade em lojas comerciais que vendem equipamentos de informática. Isso não é um problema. Isso, na verdade, é algo bom para as empresas. D. Empregabilidade em centros de reciclagem que reutilizam componentes eletrônicos. Isso também não é um problema. Isso é algo bom, gerar emprego. Então, a resposta seria a letra A. Aumenta aí um problema, é faltar aterro sanitário, espaço para acumular esse tipo de produto a ser descartado. Essa questãozinha eu também acho que é maldade, justamente porque as alternativas parece que todas são verdadeiras. Meu Deus, Julia, não tem uma errada, não, todas são Tá verdadeiras, vendo? né? Enfim, mas é justamente essa confusão, porque as alternativas que são verdade, que são verdadeiras, entre aspas, são verdadeiras num senso comum, de forma geral, do assunto de forma geral. Fora de contexto, contextualizando com a pergunta, elas estão erradas, certo? Deixa eu passar para essa daqui, que tem mais a ver com o nosso assunto, e até algo mais do nosso dia a dia. Consegue ler? Deixa eu ver. Eu dei uma lida aqui. Conseguiu ler? Sim, Tem alguma ideia? O que que a gente pode marcar? eu vou ler novamente. Peraí. Tá, vamos lá. Isso aqui é Eu um. vou para a letra C. Tá. Isso aqui é um selo, gente, que normalmente a gente vê no, nesses eletrodomésticos, né? Fogão, geladeira, micro-ondas. Acredito que vocês já tenham visto disso aí, né? Isso, na verdade, foi uma lei implementada pelo governo, que todos os eletrodomésticos precisavam vir com esse selo. O que que vem? O que que diz nesse selo? Eu, por exemplo, nunca tinha parado para prestar, não vou mentir. Nunca tinha parado para prestar atenção nesse selo. Via lá e achava ridículo. Ficava, meu Deus, por que que vem isso? Para estragar minha geladeira. É porque para arrancar ele fica colado, né? Não vi utilidade nenhuma naquele negócio. Depois de um tempo, quando a pessoa fica mais letrada, vai parar para prestar atenção, a gente vê que realmente faz todo sentido. Na verdade, ela mostra aí o índice de consumo de energia que aquele eletrodoméstico vai fazer. Tá? No caso, é um exemplo de uma geladeira, isso aí, tá? Que mostra o degelo, o tempo de degelo, o volume que o congelador aguenta, o tanto de energia que gasta essa geladeira, enfim. E aí embaixo até tem dizendo assim, ó, Procel, que é o nome do selo, né? Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. O selo, esse negócio aí todo, né, que vem na nossa geladeira, o selo Procel Eletrobras e de economia de energia, ou simplesmente selo Procel, foi instituído pelo decreto presidencial em 8 de dezembro de 1993. Então, é lei.
A partir disso aí, todos os eletrodomésticos precisam vir com esse selo. A iniciativa apresentada está associada à preocupação contemporânea. Contemporânea é atual, tá, gente? Por que que eu risquei isso, meu Deus? Ô, Senhor Jesus. Contemporânea, gente, é atual. Então, a iniciativa de colocar esse selo em todos os eletrodomésticos está associada à preocupação atual de garantir a produção padronizada de bens industriais. B. Prestação qualificada de serviços urbanos. C. Utilização consciente dos recursos naturais. Ou D. Dispersão espacial das unidades produtivas. A Adriele respondeu no chat. Ah, Mudou, foi? foi. Na verdade, a resposta mantém a mulher. É letra C. Utilização consciente Xiii, é de mesmo? recursos naturais. Seríssimo. O governo só começou a estabelecer isso aí, de quanto que a gente gasta de energia e tal, para a gente garantir essa consciência do tanto que a gente está gastando. E não tem a ver apenas com o nosso dinheiro, não, tá? Porque isso aí vem do bolso de cada um. Mas com os recursos naturais que a gente vem utilizando para gerar essa energia elétrica. A gente sabe que a energia elétrica não cai do céu. Ou ela vem do sol, ou ela vem do vento, ou ela vem da água, da força da água, ou ela vem de combustíveis fósseis, enfim, de alguma forma, isso vai estar degradando o nosso meio ambiente. Então, economizar energia significa cuidar dos nossos recursos da natureza, do nosso planeta, ok? Quando a gente fala que precisa economizar energia, não é porque as pessoas estão preocupadas com o seu bolso, não. Isso aí é problema seu. Se você quiser pagar uma conta de energia de R$ 300, é um belo de um problema seu, mas sim com o meio ambiente, tá? Pagar uma conta de energia muito alta significa que a gente está puxando muito recurso da natureza para gerar aquela energia, independente de qual seja a fonte, se for o sol, se for o vento, se for a água, se for algum combustível fóssil. Ok? Ok. O que que vocês acharam aí sobre esse assunto? Tranquilo, mais ou menos? Foi massa. Tranquilo. Oi, voltei. Voltei. E aí, tudo deu para me ouvir, tranquilo. Valdirena, não te ouvi, eu só vi a mensagem de Adriele aqui. Foi tranquilo. Beleza. Ótimo. Beleza, então. Um beijo para vocês, meninas. Bom final de semana. Até semana que vem, tá? Obrigado para você Eu que também. agradeço. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa.